das dores, a gente vai começar agora a falar sobre a dificuldade de atrair e reter pacientes, né? Como fazer um marketing, como fazer uma boa comunicação, como fazer parcerias, como fazer outras formas de atrair pacientes além das redes sociais, né, do marketing digital. Então a gente vai falar sobre todas essas dificuldades, sobre todas essas possibilidades, na verdade, né, nesse vídeo. A gente sabe, né, que marketing é uma das coisas que realmente é um mundo bem à parte assim no mundo da gestão, porque ele envolve muitos conhecimentos diferentes, né? E muitas vezes a gente imagina que o marketing ele é restrito apenas a redes sociais, a fazer post no Instagram, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que é muito mais além disso, né? Que a gente precisa fazer algumas etapas preliminares antes de chegar naquele post na rede social, né? Então, o marketing, ele de fato, ele é muito mais abrangente, ele é bastante importante nesse processo de atrair e reter pacientes. Porque o consumo de produtos e serviços tem a ver com necessidades atendidas, tem a ver com eu me engajar ou eu me conectar no discurso daquela clínica, daquele médico, daquela instituição, né? Então, quando a gente não conhece o nosso público, isso fica tudo mais difícil, né? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre algumas dicas, né? Dar dicas práticas para vocês de como é que a gente pode melhorar o marketing aí, tá? A falta do marketing ou marketing não bem realizado pode ocasionar a gente depender de indicações ou mesmo de convênios. E ok, se na tua estratégia ter convênio é importante, né? Mas algumas clínicas às vezes elas querem irem para outros patamares de faturamento, que é outras realidades, né? E os convênios às vezes não é o melhor caminho, né? Se teu objetivo é expandir faturamento. Mas, claro, é um jogo que a gente tem que levar em consideração porque os convênios nos trazem os pacientes. A gente não investe em marketing, a gente não investe em montar vídeo, em estratégia, em fazer evento, nada disso. A operadora, né, ela traz para a gente os clientes e a gente atende, obviamente, eles bem. Mas toda essa parte de marketing acaba sendo, né, a empresa que nos traz o convênio, que nos traz os clientes. Então, o que a gente faz é terceirizar essa busca de clientes para uma outra entidade. Mas claro, tudo na vida tem ônus e bônus, a gente tem que levar isso em consideração. Mas assim, antes de mais nada, antes da gente começar a pensar em cliente, marketing, redes sociais e as várias dicas que a gente está aqui, a coisa mais importante que a gente vê muitas vezes negligenciada é a gente não conhecer o cliente, né? Isso, por incrível que pareça, ainda é bastante comum nas consultorias que a gente faz. Às vezes não entende exatamente as dores, as necessidades, a gente não conversa com eles, a gente não tenta entender toda a jornada deles. Então, assim, um bom começo é a gente começar a conversar com eles, ou por meio de pesquisa, ou de satisfação, ou mesmo de conhecer. A gente fazer algumas perguntas para ele, né? Como é que eles conheceram a clínica? Se foi indicação, internet, ou foi convênio? O que eles mais valorizam no atendimento? Agilidade, preço, qualidade? Que serviços eles consideram essenciais, né? Que eles gostariam de ver no futuro que a tua clínica talvez ainda não ofereça? Qual a razão principal de escolher a tua clínica e não outra, né? É, então, assim, conhecendo e tendo essas informações a respeito dos nossos clientes barra pacientes é muito importante porque isso direciona toda a comunicação e todo o marketing que a gente vai fazer, porque marketing tem muito a ver com a comunicação do, do que a gente tem de bom para atender as necessidades que os nossos clientes e pacientes têm, né? Então, a gente entendê-los, a gente consegue conversar a língua ou expressar que a gente pode atender os desejos que eles têm quando procuram uma clínica ou para resolver alguma questão de saúde. Uma boa dica também, e aí, claro, isso a gente consegue depois de um certo tempo, quando a gente tem um pouco mais de dados, é analisar os dados, né? A gente vê quais são os horários que tem mais movimento, quais são as especialidades que tem mais movimento, se tem um período do ano que tem mais ou menos consultas ou atendimentos, né? Por exemplo, é muito comum perto do verão, aí uns 3, 4 meses antes, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente ter aquela corrida às academias, né? Corrida aos bronzeamentos, né? Porque chegar no verão, o pessoal que ficou branquinho ali no inverno, que deu aquela engordadinha, né? Que deu aquela retenção de líquidos um pouco maior, procurar esse tipo de serviço, né? Para que a gente
é a tal da sazonalidade que a gente chama, né? Então essas informações também nos ajudam a determinar o perfil e conhecer melhor o nosso cliente. Com base nisso, a gente tem as personas, né? As personas o que que são? São recortes dos vários perfis que nós temos dentro da clínica, ou seja, são segmentações, ou seja, são categorizações dos vários tipos de clientes que a gente tem. E normalmente numa clínica ela não tem apenas um tipo, um perfil de cliente. Pode ter um perfil, um tipo dominante, mas mesmo dentro desse dominante existem subcategorias, ou seja, existem outras necessidades e outros clientes com focos diferentes ao longo da clínica. Então, criar as personas, né, a gente tem uma ideia de como é que é o nome, qual é a faixa etária, o que, que eles buscam, que problema de saúde eles enfrentam, como é que eles encontraram a clínica, qual foi o meio, né, se foi indicação, redes sociais ou convênios, alguma coisa assim. Nos ajuda a gente recortar, né, os diferentes tipos de pessoas que nós vamos ter na clínica e isso orienta toda a comunicação posterior, tá? Então, ou seja, a gente acaba com esses recortes de quem são os nossos clientes, a gente consegue fazer uma comunicação muito mais eficiente, muito mais efetiva, porque a gente fala as necessidades deles. Um exemplo é alguém que tem 60 anos, que tem 50 anos, tem necessidades e tem desejos que precisam ser resolvidos diferentes de alguém que tem 25, que tem 35. É outro momento de vida, as necessidades são diferentes, a gente não pode usar a mesma comunicação para todo mundo, a gente precisa ter uma comunicação direcionada para as várias personas que a gente tem. Um exemplo de persona que eu coloquei aqui como uma clínica de fisioterapia, a gente pode ter a Ana, que é uma professora, tem 45 anos, sofre de dores crônicas nas costas devido a longas jornadas sentada, né? E ela busca soluções online e que sejam flexíveis no pagamento e no agendamento, e também ela quer resolver a questão das dores na lombar. Mas a gente pode ter também, dentro da mesma clínica, o João, 65 anos, aposentado, faz um tratamento de reabilitação depois que fez uma cirurgia no joelho, e prefere um atendimento presencial e agendamentos por telefone, porque ele é de outra geração, ele tem outras formas de ver o mundo, enfim, tem outro tempo, ele é diferente, né? Então ele tem necessidades diferentes, ele tem um viés de mundo diferente da Ana, de 45 anos. Então a gente enxergar essas duas personas é super importante, tá? A gente tem, a partir dessa determinação de persona, a gente fazer segmentação de público, ou seja, a gente tem uma série de estratégias e ações para cada público, né, tanto nas mídias sociais, como nos eventos físicos, como na comunicação, né, a gente conversar com a Ana de 45 anos e também conversar com o João de 65. E um grande problema que a gente verifica às vezes nas clínicas é deixar todo reto, né, ou seja, partir da premissa que todo mundo ou tem 65 anos, ou tem 45 anos, e isso acaba gerando uma comunicação que é pasteurizada, é igual para todo mundo, e isso não atinge o nosso cliente. Então a gente tem que fazer essa segmentação e tem uma série de ações diferentes que a gente tem que tomar por ter essas personas diferentes. Isso vai inclusive na forma de a gente contactar e se comunicar com essas pessoas, né? Por exemplo, alguém que é mais jovem pode preferir uma comunicação mais rápida, como o Instagram, né, como o WhatsApp, e alguém um pouco mais velho pode preferir a forma um pouco mais tradicional, né, que é, por exemplo, agendamento presencial ou por telefone, né, ou feito com uma secretária ao invés de um chatbot. Mas o pessoal da geração mais nova talvez não se importe de falar com uma solução automatizada, diferentemente de alguém um pouco mais velho, tá? Então a gente tem que levar também isso em consideração, né, quando a gente fizer a nossa comunicação de marketing. Claro, não é só olhar o marketing, a gente também tem que analisar a nossa concorrência, a gente tem que saber o que eles estão fazendo, como é que eles se destacam, como é que eles comunicam com os pacientes, como é que são as redes sociais, o que que eles conversam, para a gente saber o que eles estão fazendo, o que a gente pode fazer melhor, ou aquilo que eles não estão fazendo que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode melhorar naquilo que o nosso concorrente está entregando e a partir disso a gente determinar ações que ajudam a cativar esse público que não está sendo eventualmente atendido, né? Então, é, é uma série de passos e coisas que a gente tem que levar em consideração quando monta o nosso marketing, tá? Então, dando algumas dicas mais específicas, né? É explorar bastante o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta da Google
que gera tráfego orgânico, ou seja, as pessoas te acham, né, sem que tu pague nenhum valor de anúncio, por exemplo. Né? E é importante porque muitas vezes as pessoas buscam referências, né? Ela começa tentando localizar clínicas perto dela, né? E aí ela começa a encontrar, e ali ela vê fotos, ela vê os horários, ela vê os serviços, e a partir disso ela também vê as avaliações, que é muito importante, porque quando está buscando uma referência, né, ver os comentários das pessoas que foram na clínica, né, e experimentar o serviço ou produto é bastante importante. Bom, continuando a gente falar sobre redes sociais com conteúdo educativo, ou seja, a gente colocar nas nossas redes sociais materiais, posts, informações que ajudem os nossos pacientes, os nossos clientes, informando a eles sobre como cuidar melhor da saúde, como fazer uma boa recuperação, né, o que fazer quando sentir uma dor, né, enfim, essas dicas que ajudem eventualmente os nossos clientes, dando conteúdo informativo e fazer eles entender melhor os seus procedimentos, né, ou até mesmo trazendo depoimentos de pacientes é algo que ajuda bastante ao cliente aumentar a nossa confiança, aliás, a confiança dele na nossa clínica, né? Então, isso é também um aspecto muito importante. Uma outra ferramenta bastante importante são as landing pages. As landing pages são páginas semelhantes à que tu tem do teu site, mais específicas sobre um tema, né? Ou seja, dando um exemplo, eu posso fazer uma campanha de um produto promocional agora para o verão, dentro da minha linha de produtos, que normalmente no site vai ter o mesmo destaque dos outros itens. Mas se eu eventualmente estou fazendo uma campanha que eu quero promover aquele produto, eu crio uma página específica para aquele produto, né, explico os benefícios dele, o que ele traz, as condições de pagamento, no que ele é importante trazer. E aí eu tenho uma comunicação direcionada que está alinhada e coordenada com uma campanha, por exemplo, de marketing. Então, essa combinação de uma landing page específica para falar de um produto com uma campanha específica para tratar daquele produto ajuda a gente reforçar, né, e focar num determinado produto ou serviço por um tempo limitado. Então é uma ferramenta aí bastante relevante. Além disso, a gente também tem que considerar o offline, né? Ou seja, a gente ter parcerias locais que são estratégicas, que sejam complementares ao nosso produto ou serviço. Né? Por exemplo, academias, farmácias, outras clínicas que fazem ações complementares às nossas, para que se monte ações em conjunto para que ambas os negócios se beneficiem, né, dessa situação. Uma ideia é eventualmente dar descontos, né, por indicação, ou quando a gente fizer algum evento em conjunto, né, eu dou uma palestra na instituição parceira, né, sobre alguma atividade de saúde preventiva, numa academia, alguma coisa assim, para que a gente possa aí ter essa troca, né, de informações com os parceiros. Outra forma também é ter o e-mail marketing, então, ou seja, o e-mail marketing é uma forma de relacionamento com clientes que a gente já tem, que já estão na clínica, que a gente que eles já tiveram a oportunidade de conhecer nossos serviços, nossos médicos, nossos produtos. E muitas vezes a gente acaba não se relacionando mais, ou o paciente não retorna. E o e-mail marketing é uma forma da gente manter o contato, manter a lembrança. Claro, a gente tem que avaliar muito bem a frequência, tem todas as questões da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter lá um registro para eventualmente o cliente do e-mail poder se descadastrar para eventualmente sair da lista. Mas é uma forma da gente manter sempre mandando conteúdo para o nosso cliente para que ele mantenha a gente, tenha a gente em mente, né? Então isso é bastante importante quando a gente trata de relacionamento com o cliente a longo prazo, porque nosso objetivo é de fato manter ele o mais tempo possível dentro aí dentro da nossa rede, dentro dos nossos serviços da nossa clínica. Lembrando também, né, que a gente não pode deixar de fazer o nosso bom e velho marketing, aliás, networking com profissionais, colegas da saúde, né, que já atuam na área ou que podem oferecer parcerias ou até eventualmente se juntar para fazer novos negócios, porque não? Às vezes o médico de uma clínica se junta com o médico de outra clínica e eles pensam num produto e abrem uma terceira clínica com aquele produto específico e continuam tocando suas clínicas de origem, né? Então, fazer esse network, participar de eventos, né?
estar sempre em congressos, né? Isso ajuda, obviamente, a toda a questão do marketing. Também, de forma semelhante, e é importante, apesar de ser um pouco mais difícil e raro pela questão da logística, é dar uma palestra, um workshop corporativo, né? Para empresas ou comunidades, ou num evento da cidade, ou em alguma feira, ou alguma feira do setor, ou alguma feira que talvez não seja tão diretamente relacionada com o setor. Isso te permite visibilidade e, obviamente, também dá uma série de informações que pode utilizar na tua rede social.